Falei com o meu antigo sócio, vamos abrir uma marca própria. Meu Deus, para que lado eu vou? Sempre tem uma luz ali. E eu pivotei do modelo de transporte para o modelo de fulfillment. Acho que esse foi o momento mais desafiador da sua história, não é? Uma jornada de altos e baixos. No início da Soulog eu tinha um funcionário. O vendedor, ele tem que ser curioso. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. Já vou falar aqui pra você se inscrever, ativar sininho, deixar seu comentário, curtir esse vídeo porque isso me ajuda bastante a continuar. Deixa no comentário se você tá curtindo, o que mais você quer ver por aqui, porque isso também me ajuda a formatar um conteúdo mais interessante pra você, com o que você precisa no seu dia a dia, porque esse é o objetivo do Gente que Empreende. Tem informação de qualidade para quem empreende ou quer empreender. A minha entrevistada de hoje tem 15 anos de experiência em logística. A gente já falou desse assunto aqui, mas ele é muito importante. Ela começou com uma empresa voltada para pequeno e médio e-commerce. O negócio cresceu, o perfil do cliente mudou e ela tem uma trajetória incrível de muitos desafios, muita resiliência. Vocês sempre pedem histórias reais aqui e essa é mais uma delas. Edi, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui. Obrigada a você, Ju. Estou muito feliz e vamos falar de empreendedorismo real aqui hoje. Real, né? Sim. Eu quero começar com a sua história, né? Como que você foi parar nesse negócio de logística? Eu fui parar nesse negócio de logística há quase 21 anos atrás, no nascimento do meu primeiro filho, né? Eu era uma franqueada de uma marca que fazia entregas para B2W. E eu estava muito incomodada, porque meu filho era muito pequeno e eu não queria pagar aqueles royalties ali. Eu achava que a margem que estava voltando era muito pouca. Falei com o meu antigo sócio, vamos abrir uma marca própria. E aí nasceu uma marca própria de uma transportadora. E aí deu muito certo, até o que eu falo, deu muito certo até enquanto deu, né? Não pode falar que foi ruim. Deu certo enquanto teve que fluir ali. Perpetuei nesse segmento de transporte por 12 anos e aí depois veio uma outra oportunidade, que era num momento muito X, assim, da minha vida, né? Que sempre quando a gente está num momento que você fala, meu Deus, para que lado eu vou? Sempre tem uma luz ali. E aí eu pivotei do modelo de transporte para o modelo de fulfillment, que é onde surgiu aí a ideia da Soulog. O que é fulfillment? Fulfillment é toda a terceirização de processos logísticos de uma loja virtual ou de quem vende através de canais digitais, seja em marketplace ou em site próprio. É onde a empresa é um operador logístico, onde faz todo o recebimento da mercadoria, conferência, armazenamento, picking, packing, que é embalar, separar, e expedição até o cliente final. E como foi fazer essa transição de modelo de negócio? Acho que esse foi o momento mais desafiador da sua história, não é? Foi um dos momentos mais desafiadores da minha história, porque eu tinha acabado de fazer uma dissolução de sociedade, meus filhos eram muito pequenos, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou começar, né? É um segmento que eu não conhecia, é um segmento que eu tive que me aprofundar muito nele para poder entender, mas isso eu falo que foi muito bom. Hoje, olhando de fora, né, olhando aquele cenário ali, fazendo uma linha do tempo, como a gente faz na terapia, faz uma linha do tempo, se observa ali. Eu olho e eu falo que doeu ali fazer essa transição, doeu muito, porque eu não conhecia direito esse mercado de e-commerce, não sabia nem o que era fulfillment. Eu brinco, era de comer, de passar no cabelo, eu mal conseguia falar o que era fulfillment. Mas foi muito bom, Ju, assim. Eu conheci muitas pessoas, eu tive que estudar muito nisso. Estudar não é o que a gente estuda na escola, né? Eu falo que é fazer as conexões corretas, fazer o network. Aí eu fui participar do programa da FGV, que para mim foi muito maravilhoso, que eu levo ele no meu coração, né? Que é o Goodman Sachs, né? O programa da Goodman Sachs com o Babson College, que é o 10 mil mulheres empreendedoras. E eu, como qualquer mulher, assim, também tem as suas inseguranças. Falei, não vou passar, né? Dona de empresa de motoboy, porque eu não comecei como transportadora. É fácil falar, tive uma transportadora. Não, eu comecei como uma empresa de motoboy mesmo. Mas eu não queria ser vista como a dona de empresa de cachorro louco, não. Eles tinham treinamentos, eu conversava muito com eles, todos uniformizados.
sempre tentava trazer uma cultura, sem saber o que era a palavra cultura, né? Porque até então, até quando eu tinha empresa, eu não tinha estudado. Eu não tinha, só tinha feito o colégio e não fui fazer faculdade, nunca tinha participado de um grupo de network. E aí depois... E era um momento que a gente não falava tanto de empreendedorismo como a gente fala hoje, né? Habilidades empreendedoras, os caminhos, metodologias. A gente não falava tanto disso há 20 anos, né? A gente não falava com esses termos, mas a veia sempre teve ali, né? De um empreendedor. Hoje eu falo com um coração bem quentinho que, graças a Deus, se essa veia não tivesse dentro de mim, eu teria ficado lá embaixo, no fundo do poço ali mesmo, sem conseguir encontrar alternativas. E quando a gente fala de conhecer, de se conectar com as pessoas, isso para mim foi muito maravilhoso. Porque foi isso que foi fazendo alguns games virar na minha vida mesmo, sabe, Ju? Então, é uma jornada de altos e baixos aí, é o empreendedorismo real. Teve muita lágrima, muito suor, e tem até hoje, porque se não tem suor, se não tem lágrimas, às vezes elas podem ser de alegrias e de tristezas, mas tem que ter, porque senão não tem emoção no negócio. Vira rotina, entendeu? Vira normal. Não... E a Solog tem 10 anos? Não, a Solog tem 7 anos, né? A Solog tem 7 anos. Eu comecei nesse segmento de logística há 21. Vai fazer 21 anos que eu tô na logística. Eu vejo, às vezes, hoje tem muita gente que quer empreender, quer estruturar o negócio e acha que logo vai conseguir sair da operação, ou ficar tranquilo, ou vai vender aquele negócio. E parece que não vai ter mais que ter aquele suor de todo dia, como você está falando, né? Você tem uma empresa com 7 anos, mas você já tem uma história empreendendo de 20. Não existe essa história de, não, agora vou estar super de boa, não preciso mais estar aqui na operação olhando para minha empresa, ela está rodando sozinha, né? Ju, não. Ela não existe. Ela roda sozinha. Mas é aquele velho ditado que os nossos pais, os nossos avós falavam: é o olho do dono que engorda o negócio. É o olho do dono que dá alma ao negócio. É o olho do dono que traz um propósito maior ali para dentro da marca. Eu acho que a empresa pode... Tem muitas empresas maravilhosas aí no mercado, grandes marcas. Mas o que a gente percebe hoje com essa nova... que esse novo boom de influenciadores. Quem são os maiores influenciadores hoje das marcas? Os donos. Os donos estão às frentes das marcas. Então, é muito surreal quando você vê um dono não falando e não vivendo o propósito daquela marca. Não vai gerar a congruência ali entre o falar e o ser, né? Entre o ser. Então, sair da operação, eu já saí da operação algumas vezes. Meu marido, meu sócio, o Jé também. A gente olha a operação muitas vezes de uma forma de fora. Só que muitas vezes a gente tem que emergir dentro da operação de novo para ajustar ali os machadinhos, afiar ali os parafusinhos que precisam, que muitas vezes precisam, para que a operação se mantenha em pé, né? Não que ela vai cair. Não é isso. Mas é um olhar diferenciado. Eu gosto de estar ali direcionando, né? Eu gosto de estar ali na operação, não de frente na operação, pegando a caixa, fazendo. Mas muitas vezes, se eu perceber que um funcionário está fazendo uma embalagem de uma forma que ele poderia estar fazendo com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, eu vou estar ali. E eu sempre vou estar conversando, eu sempre vou estar direcionando essas pessoas. Não sou de gritar, sou muito firme, muito enérgica em toda a comunicação que eu vou fazer. Mas eu procuro tratar com respeito as pessoas que estão dentro da minha empresa e até os clientes também, né? Bacana. É o fundador, o dono, que dá o direcionamento das coisas, né? Eu já vi empresa ter problema justamente por isso, assim. A pessoa, o fundador, né, quem criou aquela empresa, começa a se distanciar da operação, vai deixando na mão de uma pessoa que com o tempo vai se acomodando também. Talvez não seja tão de confiança assim, e a operação vai ruindo. E vai se tornando ineficiente com o tempo e aquela empresa acaba perdendo valor, né? Você sabe que isso já aconteceu comigo, né? Então, assim, a gente já
Em alguns momentos, é o que eu falo, a gente enxergava oportunidades, mas será que são realmente oportunidades? Ou será que não é uma coisa ali para tirar você do seu foco? E a gente tem que aprender também a selecionar em quais mesas, quais convites serão aceitos, né? Ah, eu vou em tal lugar, vai ter tal evento. Cara, você precisa ir nesse evento? Será que não é legal você permanecer aqui na sua operação, no seu negócio, estar olhando o que está acontecendo? Porque quando você não está, as coisas ficam diferentes. E os sinais, eles começam a aparecer. Os sinais que a gente fala são onde há fumaça, há um fogo ali. Se um cliente está reclamando de uma coisa X e você não dá razão, você não dá vazão para aquela informação que ele falou, aí você fala, não, deve ser uma coisa normal, corriqueira. Mas agora, quando vem várias pessoas falando da mesma coisa, aí você tem que olhar e falar assim, cara, eu tô com algum problema na operação e eu preciso enxergar. Muitas vezes pode ser uma liderança, muitas vezes pode ser um colaborador que ele não está satisfeito, muitas vezes pode ser uma comunicação truncada dentro da empresa e que a gente tem que enxergar. Poxa vida, comunicação com o RH, com a líder de operação, com o colaborador, com o transportador, o que está havendo? Para que a gente consiga colocar essa operação de novo no eixo normal. Eu costumo até brincar, a gente estava falando, para mim logística é paciente na UTI, né? Logística não deveria ser todos no estágio de UTI. Mas, para mim, eu não estou falando que o produto é UTI. Não, eu estou falando que quem trabalha com logística, para mim, eu categorizo no hospital com a pulseirinha vermelha de emergência. Porque se eu perder aquele prazo, se eu perder uma época, uma data comemorativa, não adianta um presente chegar depois, um pacote de marketplace ser expedido depois do time correto ali para ele performar dentro do canal de vendas dele. Então, não dá para você dar um analgésico para quem está precisando tomar uma medicação venal. Entendeu? É interessante, né? Porque logística é um setor fundamental para o digital, né? Para quem vende no digital, para os e-commerces. Porque é ela que vai fazer toda a diferença lá na frente. Né? Não basta você investir em marketing, posicionar sua marca, conseguir chegar até ali o cliente que vai fazer a compra e você ter uma entrega que não agrada, né? Ou que atrasa, ou que o pedido vem todo mal empacotado. Tudo isso faz parte da experiência, né? Então, a logística é uma parte muito fundamental. E realmente é isso, né? É prazo, é tudo rápido, é tudo muito ágil, tudo muito na hora, né? E as pessoas hoje querem delivery same day, né? Entrega no mesmo dia. Então, cada vez mais a logística fica ali apertadinha, isso que você está falando, né? Você tem que estar atento a tudo, toda hora, o tempo todo, alguma coisa acontecendo. Bem, essa operação de hospital mesmo, né? Não pode perder nada ali, porque senão vai dar errado lá na frente. Eu falo que a operação de hospital e também a liderança tocar a música que a gente vai ter que... O líder e os funcionários, a gente brinca de orquestra, que eu falo que, cara, não dá pra gente dançar a Valsa das Flores aqui enquanto tá o bolero de Ravel tocando fortão. Não dá. Por quê? Quando tá nos dias mais tranquilos, assim, geralmente a operação é tranquila de quinta e sexta, né? De quarta, quinta, sexta, se não for uma data assim, mas segunda e terça, que é os maiores picos de vendas que acontecem no final de semana, eu não posso chegar na empresa com a energia, uau, vamos meditar, todo mundo. Podemos ter aquele momento de relaxamento ali, de um café, de uma coisa, mas depois é faca na caveira. Vamos acelerar, porque é produtividade, sim, é time, porque daqui a pouco tá chegando uma transportadora, daqui a pouco tá chegando outra coleta. É quando você vai ver, você expediu quantos pacotes ali naquele dia. Infelizmente, eu falo que para trabalhar na logística, ou felizmente, né, porque há perfis e perfis. Isso eu falo muito para colaborador e antigos colaboradores. Eu falo, tá tudo bem se você quiser buscar um outro caminho. E a gente está enxergando que talvez esse seja o melhor caminho, tanto para você quanto para nós. Eu até brinquei recentemente com uma colaboradora que ela ficou muito assim de vir falar para mim que ela estava tendo uma outra oportunidade, né? E é uma colaboradora que já vem com a gente há anos. Eu falei, meu amor, sabe... Eu não vou dizer o nome dela aqui, mas eu falei assim, sabe como eu te vejo? Eu falei, vejo você trabalhando numa clínica de psicologia,
de uma clínica terapêutica, num hospital, porque você é muito zen. Você é muito tranquila. Não que isso não seja um perfil para logística. Mas não para a função que ela estava exercendo ali naquele momento. Então, eu não queria em nenhum momento que uma pessoa... e não quero em nenhum momento que uma pessoa fique ali numa posição que não seja confortável para ela. Porque você concorda que ela não vai entregar o melhor? E ela não vai estar feliz, E ela né? não vai estar feliz. E para que eu vou querer fazer uma pessoa correr uma maratona que não é dela? Entendeu? Não é dela. Então, eu acho que um dos maiores entendimentos que a gente pode ter como empreendedor é igual quando a gente vê os filhos da gente e quer colocar todos eles na mesma caixinha. Não tem como você tratar... Você pode tratar todos com o mesmo fundamento, mas a comunicação para cada um, ela tem que ser diferente, porque são seres humanos diferentes, né? Com perfis diferentes, personalidades diferentes, desejos diferentes para o mundo, né, Edi? Habilidades comportamentais diferentes, que isso vai fazer com que eles escolham ali os colaboradores ou os filhos da gente, quais são as áreas que eles querem trabalhar. Porque tem gente que é comunicador, tem gente que é mais introspectivo, tem gente que é mais mão na massa. E assim a gente vai enxergando o perfil. Isso vai também da gente começar a trabalhar um pouco de liderança, para que a gente não machuque as pessoas. Isso é difícil, né? Eu falo... Você sabe que eu tenho uma pós-graduação de gestão de pessoas? E eu fiz essa pós... já estava no jornalismo e eu queria empreender. Eu ainda não tinha começado no Pequenas Empresas. Olha. E eu querendo empreender. Primeira coisa que eu fiz foi fazer essa pós-gestão de pessoas. Eu falei, isso vai ser importante para mim, na minha empresa. E eu acredito que a maioria das pessoas não percebe isso. E não vai para esse lado. E no fim das contas, são pessoas que fazem as empresas, né? E ter esse olhar para suas equipes, essa coisa da liderança, é o que vai fazer toda a diferença no resultado, né? Ju, eu voto nisso, sabe? Eu já fiz curso de PNL, eu fiz curso de pessoas, gestão de pessoas, não só de logística, não só de... Até para você fazer network, cara, eu falo que você tem que entender um pouco. Eu brinco que a energia chega antes, né? Do abrir a boca, do falar. Mas, às vezes, não é que a pessoa tá com a energia... Não é que aquela pessoa é fechada, sabe? Não é que ela é assim... Mas é porque ela está passando por alguma situação e que se você consegue analisar o perfil comportamental dela e desenvolver as habilidades socioemocionais dela ali em conjunto, talvez você tenha uma equipe muito melhor performada ou uma troca muito maior com algumas pessoas que estejam ali naqueles lugares. Então, um dos pilares fundamentais para quem quer empreender, para quem já empreende, é sempre olhar para esse lado de pessoas. Porque mesmo com a IA ela é maravilhosa, mas hoje é alimentada por um ser humano. Então, se eu, como ser humano, não sei dar os prompts, os comandos para ela... Não adianta nada. Não adianta nada. Entendeu? Eu concordo com você. Não adianta nada. Então, vai muito... E cada vez mais a gente vai precisar dessas habilidades humanas, né? Não é só tecnologia. E, no fundo, a gente está perdendo isso, né? Sim. A gente está perdendo com uma gama de apps que tem por aí, até consultas que eu falo que às vezes para mim é inadmissível, às vezes fazer uma consulta online, dependendo do caso, porque eu não tô te vendo, eu não tô sentindo, eu não tô fazendo um diagnóstico em você. Como é que eu posso te falar alguma coisa que eu não tô vendo? Então, para mim... a habilidade humana, o ser humano, eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar, eu gosto de tocar, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de saber que tá rolando ali alguma coisa que... Puxa, se eu tivesse aquela empresa hoje, uau, super mega estruturada, com tudo aquilo que eu ainda sonho, né? São 20 anos e eu falo, eu sonho muito ainda em ter alguns departamentos dentro da minha empresa. O maior departamento, um dos maiores departamentos que eu iria investir seria o de pessoas. Eu acho que é o que faz muito sentido. Seria de pessoas. Vai fazer toda a diferença. Tem uma equipe de terapia ali dentro. Não tô falando de bolinha de ping-pong, escorregador, nada disso. Isso é... Espuma. Isso é espuma. Não é. Eu tô falando você entrar, sabe? Entrar, às vezes... Muitas pessoas têm traumas que eles carregam de muitos anos. Que vem de família. Vem de herança, né? Vem da nossa infância. E...
as pessoas elas não têm as oportunidades e os acessos que muitos de nós temos aí conhecendo o mundo dos negócios, do network. Esses acessos que eu tenho, eu gostaria de trazer para dentro da minha empresa, sabe? Trazer para os colaboradores, como muitas vezes em épocas de Black Friday, eu não queria que fosse só na época de Black, que eu trago ali uma cadeira de massagem, que eu faço um dia diferente. Por que eu não trazer essa cultura todos os dias? O porquê eu não trago hoje é meramente condições de manter, de estruturar, porque eu preciso manter uma operação girando. Mas eu gostaria muito, 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 muito. Eu acho que eu ficaria com meu coração quentinho. Tanto se eu tivesse um espaço para ter para as mães que tiveram bebezinhos, de deixar ali, e quanto ter alguém que cuidasse, sabe? Da cabeça dessas pessoas, porque quando a gente não cuida da cabeça, eu fico até emocionada, mas é real, né? Às vezes as pessoas, elas não têm condição, elas não sabem o que é. Elas não têm acesso. Você já sentiu isso você mesma nessa jornada empreendedora, né? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes você me pergunta se eu me senti acuada no sentimento do coração, é isso, Ju? Senti... que de repente não tá onde você devia estar, ou que as coisas não estão caminhando muito bem, e você fica mal com isso, e tem esses desafios do dia a dia. Você já passou por isso na sua jornada empreendedora? Já. Eu já passei muito, e eu falo que às vezes a gente tem que revisitar, inúmeras vezes. Falo que a gente tem que fazer uma limpeza, uma reciclagem, e a reciclagem é de dentro para fora. Cara, será que eu tô fazendo o que eu gostaria de fazer? Eu tô entregando, não é bater meta que eu tô dizendo, sabe? Eu acho que a gente, como mulher, a gente nunca pode esquecer de quem somos, do que a gente veio para esse mundo para fazer, que não é só... Eu falo que... Eu não posso só falar que, tudo bem, metade da minha vida eu passei sendo mãe, né? Mas eu não sou só mãe. E o que eu, Edi, tenho dentro do meu coração? O que eu gostaria de fazer? Quais são os tipos de sentimentos que eu gostaria de limpar, de trazer renovação nessas funções ali psicossomáticas que a gente fala dentro da gente, que a alma da gente ela vai ficando carimbada conforme os anos vai passando. Então eu senti vontade e faço essa reflexão de tempos em tempos. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas ao mesmo tempo eu me fecho muito. Eu fico no silêncio, eu gosto de ficar no silêncio. Porque o meu barulho já é ensurdecedor. Então, muitas vezes eu preciso silenciar as vozes externas, Ju, para ouvir uma única voz, que é o que a gente sempre fala. E a nossa voz, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Quem acredita em banhos de erva, que tome os seus banhos de erva. Quem acredita em velas acesas, que acenda as suas velas. Quem acredita em Deus, que fale com Deus. Então, para mim, eu tenho que me conectar com uma força muito forte espiritual. E eu acho que se eu nunca tivesse me conectado, se a gente nunca se conecta com isso, a gente vai vivendo a vida num modo muito automático, sabe? E depois a gente olha, a gente fala assim, cara, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Quando você observa alguém, a gente antecipar uma realidade, a gente sonhar... empresa, a gente estava até brincando, no início da Solog eu tinha um funcionário, na primeira matéria que você fez tinha um funcionário, um amigo que a gente contratou. Isso é normal, porque depois você volta e você fala, isso aconteceu. Por quê? A empresa ela não ficou uma empresa de uma pessoa só, então não era uma fake news. Era uma pessoa que estava aprendendo, igual hoje na era dos TikToks, das fotos. Você vê megas produções super mirabolantes. Às vezes o cara está produzindo num quartinho da casa dele e sai um super comercial. Você não está mentindo em relação a isso. O mentir, eu acho, é quando a gente não consegue sustentar, né? Aquilo que realmente é o propósito. Durante toda a trajetória da empresa, você foi olhando o que estava acontecendo no mercado, inovando, pensando ferramentas e novidades e serviços para trazer para dentro da sua empresa, né? Até você sair da transportadora para um serviço de fulfillment tem a ver com isso, né? Como que você identificou que isso era uma oportunidade? Eu identifiquei que o fulfillment era uma oportunidade que eu estava com a escuta ativa. Tinha um cliente,
Eu já contei essa história algumas vezes. Ele era um cliente de pet, que inclusive foi aquele meu primeiro cliente. Eu fazia transporte para ele e ele precisava de um local para armazenar. Basicamente começou assim. E eu ouvi ele falando que ele precisava de um local. Eu ainda estava na época do transporte, estava saindo aquela lambança, né? Eu falo que no final ali, quando você tá fazendo uma dissolução de sociedade, acontecem muitas coisas. E ele falou, cara, se tivesse um espaço para armazenar, eu armazenaria com você. Na época, em 2013, 15, por aí, 15, 16, a gente nem ouvia falar de fulfillment. Nem ouvia falar de fulfillment. Aí eu falei, cara, se esse moço tem essa dor, várias outras pessoas podem ter. Porque o meu modelo de negócio estava morrendo ali da transportadora. Porque foi a época que entrou os aplicativos. Que entraram os aplicativos que vieram a Rápido, na época, e a Log. Hoje a Log é uma parceira minha. Ela é plugada com uma plataforma de inteligência de envios que a gente tem, super tecnológica. Que na época eu não tinha tecnologia. Eu era uma transportadora tradicional. Aquelas antigas empresas tradicionais, muito motofrete, muito transporte normal. E aí surgiu essa oportunidade quando esse cliente falou para mim que ele era um e-commerce de ração, de produtos pets, mas o carro-chefe dele era ração vegana, né, vegetariana. E aí a gente entrou nesse mercado para estudar o que era o fulfillment. Até nos locais que a gente, muitas vezes eu ia fazer alguns cursos, as pessoas não estavam entendendo ainda qual que era o rolê todo do e-commerce. E qual era a importância do seu serviço, E qual era a importância do meu serviço. Porque muitas vezes me colocavam, eu acho que você tem que se conectar com fulano, beltrano, ciclano, que não tinha nada a ver com o e-commerce. Nada a ver com e-commerce. E aí eu fui buscando parcerias com movimentos de e-commerce, com o mercado de e-commerce, até para eu poder entender. Porque até chegar na logística, Ju, a logística é a última ponta. Vamos chamar, tem a última milha, a gente sempre fala que a última milha é a entrega. Só que antes de chegar na entrega, eu não faço a entrega. Hoje eu faço o fulfillment, que eu faço uma parte ali de operação, vamos dizer que ela é mediana. Tem um trabalho de construção que o lojista ele tem que fazer, que é a parte muito bem arquitetada da marca dele, o posicionamento dele, qual é o site, qual é a plataforma que ele vai escolher trabalhar, escolher a plataforma, qual o RP que ele vai integrar, qual que é o meio de pagamento que ele vai utilizar. Tá tudo cadastrado, tudo certinho, tá tudo bonitinho, tanto a parte fiscal quanto a parte de produtos mesmo, composição de kit, itens unitários, precisa estar muito bem parametrizado. Uma vez que o lojista, ele pode escolher fazer isso tanto ele próprio, se ele tiver esse domínio, né, se ele se sente confortável para fazer isso, ou ele pode contratar uma agência para fazer. E aí, nesse meio tempo, que entra a Solog fazendo o trabalho do fulfillment. Que é um pouco complexo, para quem não entende muito bem direitinho. Porque às vezes chega lojista e fala, eu tenho um produto para vender, vou botar aí, pronto. Mas ele está cadastrado? Vai vir com nota fiscal? Porque tudo isso vai ser problema na sua operação lá na frente, né? Na verdade, já vai começar errado, né? Porque uma vez que eu não dou entrada no estoque dele, como é que eu vou controlar o estoque dele? Eu tenho lá uma carga que chegou, um exemplo, tá? Fictício. Chegaram 20 copos. Eu preciso dar entrada naquela nota fiscal de 20 copos. Esses copos, eles têm que ter o SKU, que é o a gente chama de RG ali do produto. Vendeu esses 20, a Ju vendeu 10, sobraram 10. E se eu não dou entrada, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer a conferência? Como que eu vou baixar o item de estoque? Aí depois vai dar furo de estoque. Aí depois dá uma série de coisas que vai dar furo na logística. Vai ficar ali como uma falha logística que muitas vezes... Eu não estou dizendo que logística não tem falhas. Humanamente impossível, é o que eu falo. Eu não posso apresentar a Disneylândia, né? E depois entregar a Cracolândia para os clientes. Não, existem as falhas, sim.
mas a gente procura sempre trazer a real para o cliente. Olha, vamos enxergar onde está a causa raiz desse erro aqui. Foi no cadastro? Foi no RP? Foi na separação? Onde? Explicar direitinho. Eu brinco que a gente também tem que evangelizar os nossos sellers ali da base. Porque não é só a agência pode saber, mas o dono da marca, ele está sabendo? O dono da marca, para mim, Ju, ele tem que ser como um cabeleireiro. Cabeleireiro que ele é dono do salão. Como é que você vai mexer no cabelo, na sobrancelha? Como que Natália Beauty foi Natália Beauty sem que ela pudesse saber fazer? Primeiro ela estava ali fazendo. Primeiro ela tem que estar ali fazendo. Eu acho que em qualquer marca. Quando eu abri a Soulog, eu estava ali fazendo os pacotes. Eu e o Jefferson estávamos ali, entendendo, olhando. Até porque quando a gente vai para operação, isso até a gente puxou, e é até legal trazer isso. Quando você vai para operação, você enxerga gaps ali que você pode trazer de melhoria. Você não enxergaria isso se você não tivesse feito parte da operação lá atrás. Eu só posso falar uma dor de uma mãe se eu sou uma mãe. Se eu já passei por isso. Senão eu posso subjugar a sua dor. Mas eu não vivi a sua dor. Então eu só posso falar o que é ser dono de loja virtual ou dono de loja física se eu estiver ali com o pé, com a mão na massa na operação. Senão você não sabe. E você acha que hoje muita gente ainda começa uma loja virtual sem entender o que está acontecendo? Achando que vai fazer o site ali e tá tranquilo? Todo dia. Todo dia. Todo dia as pessoas têm sonhos, todos os dias as pessoas querem se aposentar, todos os dias as pessoas querem ter um outro plano B. E muitas vezes elas confiam esses sonhos nas mãos de outras pessoas. Que é o que acontece muito. Às vezes eu tenho pessoas que têm um produto super maravilhoso ali dentro, mas não performa, mas não vende. E aí, para falar, eu não posso subjugar, não vende porque a embalagem não é boa. Não vende. É uma série de fatores que eu acho que tem que fazer um apanhado melhor das informações e trazer pessoas para que possam ajudar esses lojistas. Mas todos os dias existem pessoas que entram e que não entendem nada, absolutamente nada. De toda a tecnologia que tem que ter por trás, a plataforma, você falou o RP, o meio de pagamento, a conexão da plataforma com a logística. As pessoas não entendem esse panorama, não entendem esse cenário. Não, elas não entendem. Algumas entendem mais ou menos, outras entendem muito bem. Mas existe, assim, ali um percentual ainda de seres humanos, eu falo, de empreendedores que eles acham que ainda é muito simples. Ainda é muito simples. Eu vou botar um produto na internet, eu vou vender. Não, você tem que fazer uma estratégia de marketing, você tem que ter o tráfego para isso. A gente sempre falou que vender no e-commerce é vender numa rua sem saída se você não bota ele para girar, para fazer o tráfego, para você direcionar, para fazer campanhas, para fazer trabalho com micro-influenciadores hoje, seja através de permuta, seja através de... Gente, a gente vê muitas marcas falando hoje que começaram a trabalhar com influenciadores com R$5.000. E muitas vezes oferecendo um produto, uma permuta. Então vai muito, Ju, quando a gente falou de gestão de pessoas, eu acho que o empreendedor, quando ele está começando também, ou independente do nível que ele esteja, é colocar o ego no bolso. A gente precisa tirar o ego e a vaidade. Eu sei, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, XPTO. Cara, fulano e Beltrano não vai te ajudar. Muitas vezes fulano e Beltrano nem compra o seu produto. Ele te conhece, mas ele compra o produto de uma outra pessoa. E ele não vai ajudar. Se você não der o faz-me rir para ele. Porque são negócios. Então, a gente conhecendo um pouquinho de pessoa, você começa a separar. Olha, aqui é uma pessoa que eu consigo fazer negócios com ela, sim. Essa pessoa aqui é um pouco mais assado. E quando você vai chegar numa pessoa, ou numa marca, ou num influenciador, que você quer oferecer uma permuta para ele, você quer fazer um cross entre uma marca e outra, cara, você nunca falou com a pessoa. Às vezes as pessoas são um pouco arrojadas para algumas coisas e um pouco tímidas para outra. Estuda essa pessoa. Estuda como que você vai entrar nesse mercado, como que você vai ali fazer a sua trilha até você chegar nesse caminho. Dá para fazer?
Dá para fazer. Nem todo mundo vai querer fazer. E tá tudo bem. Mas o mais importante é você sair ventilando o nome da sua marca. Pede para conhecidos, pede até para sobrinhos. Se você tem uma marca ali pequenininha, sei lá, às vezes é um produto que combina com o público infantil. Olha para tua família, olha para a escola do teu filho, conversa com a mãe, conversa com outra. Precisa ter esse relacionamento. Eu sempre falo, os negócios, eles perpetuam com as pessoas. Quem são as pessoas que estão por trás do negócio? Às vezes não é o sucesso da conta bancária, é o sucesso que você tem com relacionamento e com tudo. E isso vai fazer o produto girar na boca das pessoas. Eu entrevistei as fundadoras da Care, né? E a Patrícia, ela falou sobre isso, que... ela fala que elas, principalmente no início, assim, mas até hoje, né? Que elas, a qualquer momento, era momento para elas venderem. E ela falou assim, empreendedora apaixonada não tem vergonha. Qualquer pessoa que falava de maquiagem, falava de produto de beleza, a gente já tava lá falando e vendendo. E a gente tinha produtos para oferecer e era esse esquema, assim. Isso é fundamental, né? Principalmente no começo, né? E às vezes a gente tem dificuldade de falar do nosso próprio negócio, sabe? E vou falar até por mim, assim. Eu tenho dificuldade de vender meu negócio. Às vezes eu penso, nossa, eu vou ficar aqui falando, ou vai achar que eu sou arrogante, ou, poxa, tô aqui anunciando na rede social, vai parecer que, nossa, eu tô precisando, fulano vai me julgar. A gente tem esse julgamento, né? Tem momentos que a gente fala, nossa, mas eu vou falar aqui do meu negócio, mas será que fulano vai achar que eu tô me intrometendo? Ou será que fulano vai achar que eu tô sendo arrogante? É complexo também, né? Ju, eu, em muitos momentos, lá quando a gente se conheceu, isso foi em 2019, olha como faz anos já, né? Eu tinha um pouco de vergonha, só que, ao mesmo tempo, eu não tinha. Porque foi assim que a gente fez a primeira matéria, que eu falei pra você, um dia você vai me ver no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, hein? Meio que eu pedi uma oportunidade pra você ali. Eu levantei uma mão, eu não fui invasiva. Nunca fui uma pessoa invasiva, tipo, a louca, a maluca de sair por aí. Tem que ter um filtro. A gente precisa ter um filtro. Eu acho que esse filtro também vai muito do que a gente vai praticando, sabe? Essa vergonha, ela vai perdendo. Ela vai saindo. É como a gente andar de bicicleta. Quando eu participei de grupos de network, o primeiro grupo que eu participei foi o BNI. Eu morria de vergonha e levantar e fazer aquele pitch de 60 segundos, às vezes a 30. E o meu marido fala que eu fazia com a mão assim. Eu tinha muita vergonha de falar, embora eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas eu tinha vergonha de falar sobre o que eu fazia. Talvez porque eu ia me sentir inferior, porque eu era dona de empresa de motoboy, o que as pessoas iriam achar. Só que o que a gente tem dentro do nosso coração é muito maior. É interessante isso, né? Porque a gente fica nesse comparativo, né, Edi? Será que tô com vergonha de estar nesse espaço porque eu sou dona de empresa de motoboy? Ou, nossa, eu tô só começando aqui, quem sou eu para falar com fulano? A gente tem isso, né? E é um julgamento que é óbvio, é nosso, né? Mas a gente, é pelo externo. A gente tem medo pelo comparativo. Do comparativo e do julgamento externo do outro. Porque eu acho que também vai muito do que a gente tá... a gente não precisa de validação do outro em alguns momentos. É a gente mesmo que precisa se auto-validar, sabe, Ju? E nesses anos eu fui indo. E eu fui falando da Soulog em todos os lugares. Soulog, tanto que a maior parte das pessoas conhecem Dida Soulog, Dida Soulog, Dida Soulog. A gente acaba virando a empresa referência do nome da gente. Mas porque eu fui falando muito disso. E eu acho que é normal o empreendedor ele ter vergonha de falar em alguns lugares. E muitas vezes eu sento hoje em algumas mesas também, eu falo, Jesus, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Nossa, eu nunca esperava que eu ia ter essa oportunidade de estar aqui. Mas quando eu olho, sabe quando a gente faz as nossas orações, que a gente fala com Deus, com o Papai do Céu, e a gente fala assim, Senhor, esses são os meus sonhos, que cada um sabe quais são os seus sonhos e são as nossas trocas com Deus.
muitos lugares que eu me vejo hoje, eu pedi em oração. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com a gente é coisas que a gente já pediu em oração, Ju. E que tá com vergonha? Vai com vergonha mesmo. Não precisa ser, eu vou sair, vou falar 50 minutos da minha empresa, não vou ser, não é ser aquela pessoa que não deixa ninguém falar. Eu acho que a gente tem que ouvir muito bem e ser muito assertiva naquele pitch ali. Naqueles 30, naqueles 60, naqueles 5 minutos que você tem para falar sobre a sua empresa, fale. Mas o que vai mais cravar, o que vai fazer a diferença, não é o seu produto. É quem é empreendedora que está por trás dessa marca. É isso que vai fazer as pessoas sempre te reverenciarem, sabe? Isso fez toda a diferença para a Solog. Total. Total. Eu acredito e acredito até hoje que a maior parte dos leads, dos clientes que nós temos, todos vêm por indicação, que conhece o Jeff, porque conhece a Edi, porque veio de indicação de um outro cliente que tá ali. Clientes foram e voltaram, estiveram em outras operações e voltaram. Clientes que já saíram, estão em outros operadores. É tudo energia, sabe, Ju? Então, eu acredito que é sempre o ser humano que está por trás de todas as marcas. A marca por si próprio, o produto por si próprio, tem diversos fulfillments, tem diversas jornalistas, todos os públicos, mas a Ju sempre vai ser a Ju, entendeu? A Ju, quando eu olho, para mim sempre vai ser a Ju do Pequenas Empresas. Na primeira... Hoje eu faço analogia com a Ju Mãe também, né? Eu faço analogia com a Ju Mãe, a Ju do podcast. Mas a primeira eu falo, puta, cara, aquela era uma menina, né? A gente brinca, a gente era um pouco mais jovem. Era um pouco mais jovem. Um pouco mais jovem. O tempo passou. Ô, Edi, eu falei sobre como você identificou a oportunidade do fulfillment. E a verdade é que você, com a Solog, foi identificando diversas oportunidades, né? Sim. Tem o unboxing, que é um press kit, praticamente, né? Ou a parte de press kit, por exemplo. Você tá de olho aí nas live shops, que tá aí começando e é uma tendência, ainda não tá tão estruturada aqui no Brasil. Como que você identifica oportunidade? Tem um caminho para o empreendedor fazer isso? Cara, o empreendedor, ele tem que ser curioso. Ele não pode parar de estudar, tá? Isso é balela que o empreendedor trabalha 8 horas por dia. Nunca, querida. Você nunca vai trabalhar. Você acorda eu brinco, tem dias que você acorda falando assim, vou fechar tudo, não quero mais fazer nada, tô revoltado, tô não sei o quê. Aí no outro dia você acorda com 327 ideias de negócios diferentes. Eu sempre tô muito antenada em tudo que tá acontecendo. Gosto de ler. Hoje eu sou muito mais auditiva. Então, eu fico ouvindo muito podcast, eu ouço muita reportagem, tô sempre antenada nos eventos, tô sempre buscando o que tá acontecendo, tô olhando o que o mercado tá fazendo, faço meu benchmark sim, vou olhar o que a concorrência tá fazendo. Muitas vezes eu falo, opa, aqui tem uma oportunidade que ninguém tá vendo. E muitas vezes eu converso até com alguns concorrentes. Por que não? Ele não é meu inimigo. Ele pode virar um parceiro de negócios. E a gente juntos pode se fortalecer e, quem sabe, aí futuramente virar algumas fusões. Então, eu tô sempre olhando e tô sempre muito antenada, estudando tendências de mercado. Falando com fornecedores, falando com concorrentes, falando com pessoas que têm sinergia nesse mercado, com gente de plataforma, com gente de RP, com gente de tráfego, com gente de eventos. E foi aí que foi surgindo, né? Como você trouxe aí um pouquinho, de unbox. Unbox é uma coisa que eu venho falando desde 2019. Desde 2019, 2020. Começamos a fazer um unbox. As pessoas falaram, Edi, faz uma caixa para mim que eu vou mandar para um evento que vai ter. Primeiro eu comecei fazendo uma caixa parda, né? Normal, não tinha muita... Talvez meu momento ócio criativo estava ali um pouco defasado. Mas ali eu fui enxergando algumas oportunidades. Mas se você falasse assim, era um evento de moda. Cara, eu queria viajar numa ideia que fosse relacionado ao conceito de moda. Queria criar uma caixa com cabide, com umas ideias lunáticas, assim. E deu muito certo. Por quê?
porque isso foi aperfeiçoando, isso foi melhorando. É como um MVP. Tá? No começo da Solog, olha a Solog atrás e olha a Solog hoje é completamente diferente. E aí surgiu essa oportunidade no mercado de unbox. E hoje é um serviço que você oferece para os seus clientes, por exemplo? Eu tanto ofereço para os nossos clientes da nossa base, às vezes é um cliente que chega ali, ele não tem uma marca muito bem conceituada. Cara, eu tenho só o produto, mas às vezes eu não tenho nem a embalagem desse produto, que esse produto vai vir da indústria. Ou eu vou importar de não sei onde. Você faz a embalagem do produto e eu quero entregar esse produto na mão de micro-influenciadores ou de mídia. Vamos fazer um seeding? Nós já fizemos trabalho para Egipório, para Puquê, para Fora E-Commerce Brasil, Rakuten, entre outras marcas aí que nós fizemos, Casa Florá, estilistas, muitos press kits, graças a Deus, já passaram pela mão. Vocês fazem todo o desenvolvimento? Todo, depende, tem clientes que já trazem o conceito, com todo a marca, tudo que a gente vai usar, os arquétipos, as personas, tudo, porque existe isso no press kit também. E eu só faço o design e imprimo as caixas e faço o conceito de caixa viajando ali. Tem outros que vêm do zero, que aí eu crio do zero o conceito. Ele fala, olha, meu projeto é esse, ou ele vai ter um evento, ou ele vai ter qualquer sacada que ele vai ter, um lançamento de uma marca, ele fala, não sei nada. Eu só tenho esse produto, eu queria que você posicionasse. Nós já fizemos cross com agências de marketing de influência. Eu trago o cliente, ele é meu cliente, ele fala assim, olha, eu tenho 50 press kits para poder entregar. Só que eu não sei para quem que eu vou entregar, eu não tenho mail. Como que eu vou fazer meu produto chegar na mão de uma pessoa super importante? Cara, às vezes o produto dele não vai chegar na mão de uma Ivete Sangalo ou de uma marca que ele queira, que ele acha que vai fazer muito barulho. Pode ser que vai fazer um barulho. Não que essas pessoas que eu estou dizendo, como eu citei o nome da Ivete, não vai performar. Não é isso. Às vezes o produto dele não vai combinar com a estratégia. Não vai ter a ver com o que ela... Com o que ela comunica. Comunica nas redes sociais, por exemplo. E aí a gente faz um cross com a agência de marketing de influência. Aí ele pergunta, quanto que você tem para fazer o lançamento desses produtos com esses influenciadores? Vai ser por seeding orgânico? Vai ser por seeding dedicado que vai dar o retorno? Esses influenciadores vão ter o link tagueado? Olha, o budget para essa agência vai ser X. Então, é um caminho muito grande aí, que a gente conseguiu cruzar, graças a Deus. É um produto novo dentro da Solog, que a gente chama de Soul Kit. A gente trouxe esse nome de Soul Kit para o braço de experiência do cliente. Tem a Solog Envios, que é a plataforma de inteligência de envios, que nós fazemos uma retroalimentação dentro do nosso ecossistema. Imagina uma marca que está lá dentro, uma marca de cosmético entrou dentro da Solog. Ela quer entregar para o seu cliente em São Paulo em até 3 horas. Nós temos essa inteligência, como você trouxe, que é o Summer Day. Compre hoje, receba hoje, o mais rápido possível. Então, a gente tem essa inteligência onde entrega em São Paulo em até 3 horas após a emissão da nota fiscal. Produtos pequenos. Imagina você ter um lugar para você armazenar, uma inteligência de envios e uma curadoria das suas embalagens, um posicionamento da sua marca com a Soul Kit. Então, dentro da Solog, a gente está conseguindo retroalimentar a nossa base de clientes e também para o mercado externo. Então, assim, quem não conhece a Solog ainda tem que conhecer, né, Ju? Que tem muita coisa boa aí nessa Solog. Edi, vocês começaram atendendo pequenos e-commerces. Sim. Vocês tinham, não só, mas tinha esse serviço, né? Que é algo complexo e é um empreendedor que é pouco atendido por empresas de logística, né, ainda. Porque é muito complexo fazer esse atendimento para pequenos, né? Nós começamos com pequeno e na época não tinha empresa que fazia para o pequeno, tá? Tinha um ou outro operador logístico, os maiores, mas eles já atendiam tickets diferente do que a Solog atendia. Nós somos pioneiros nesse mercado de fulfillment para SMB. Cara, é um pouco complexo porque ele também está começando. Ele também tem muitas dores ali que ele não sabe nem como que ele vai manter a operação dele em pé. E, por sua vez, o operador logístico também, como eu era ali na época, eu também não sabia nem como que eu ia manter minha operação em pé. A gente não pode
mentir, não tinha nem WMS na época. E muitos operadores hoje, que hoje tem muitos operadores para pequenos, eles também se aventuram nesse mercado. De entender a cabeça do seller. Hoje está muito mais evangelizado, hoje tem muito mais conteúdo, hoje tem muito mais influenciadores que falam sobre fulfillment, sobre marketplace, a galera que faz parceria com gente que fala de marketplace. Então tem uma gama muito maior do que quando a gente começou. Então é abrir acessos, né? Os primeiros que vêm rompe mato e assim você vai abrindo acesso. Hoje está mais fácil para quem está trabalhando com os menores. Hoje eu já enxergo hoje a minha régua já está olhando aquele cara que está lá na frente. Não tô mirando no pequeno. A Solog, ela não atende mais o público pequeno. A gente migrou de posicionamento, até porque, Ju, o pequeno, ele não está preocupado com a construção de um box, de um press kit. Ele só está preocupado ali em vender. Então, geralmente, eles começam vendendo no marketplace. E o marketplace, tanto faz se eu vou mandar num saco preto ou numa caixa reutilizável. Ele só quer que o produto dele chegue para que ele não perca o ranqueamento. Só que não é isso que eu comunico hoje como marca. Então, eu, como Solog, eu tenho que entender qual é o perfil do cliente que eu quero trazer para dentro. Você mudou o perfil do seu cliente, né? Até porque esse pequeno que vende por marketplace acaba usando a logística do próprio marketplace muitas vezes. Ele usa a logística do próprio marketplace e ele não está preocupado com o encantamento do cliente. Você não acha que isso pode ser um erro? Eu acho que pode ser um erro, mas depende da estratégia do que ele quer vender, sabe? Depende do que ele quer. Cara, tá tudo bem se eu continuar assim, eu só quero superfaturar. E tá ok se você superfaturar. É igual quando a gente vê lojas de diversos perfis. Puxa, a gente, empreendedor, entra nos lugares e fica fazendo conta. Nossa, esse lugar tem um giro de tanto, deve faturar tantos por dia. Quantas pessoas levantaram, quantas saíram. A gente sempre entra num restaurante, quando eu vou com meu marido, a gente fica fazendo conta de tudo. Mas às vezes é o perfil do cara. Entendeu? Eu, Edi, se eu tivesse uma marca, que eu ainda falo que eu ainda vou ter, depois que tiver tudo mais estruturado, deixar o Lulô crescer mais um pouquinho, eu ainda quero ter uma marca. Mas para eu ter uma marca, eu já sei qual é o público que eu quero. Você quer construir marca. Eu quero construir uma marca. Eu acho muito top, muito maravilhoso quando você entra e fala assim, vamos naquele lugar que ele tem o melhor cafezinho, que, sabe, a pessoa fala o nome e já te remete a alguma coisa. Então, quando você vende no marketplace, você é mais um. Você é mais um, até com que você consiga fazer com que ele venha para o remarket, que ele venha pela recompra para ir comprar no seu site. Se você tem uma estratégia e essa estratégia, ela tá ali por baixo dos panos, beleza. Para depois você fazer o checkmate nele ali, tá tudo ok. Mas por enquanto, eu sempre vejo que o lojista ele tá sobrevivendo. Nós estamos buscando sobrevivência no início. Eu acho um erro esse cara não querer olhar para a embalagem. Mas, às vezes, a conta não fecha, Ju. Sim. A conta não fecha no frete, a conta não fecha na embalagem. Ele até tem o desejo, mas ele não tem a condição financeira. Eu, como empreendedora, hoje eu queria fazer... Foi o que eu te falei, a minha sala lá de live shop das coisas. Cara, cadê a grana? Ou eu mantenho a operação em pé... Ou eu invisto. Ou eu invisto. A FGV, eu tinha um professor, o Marcos, que ele falava assim, ó, vaso de planta, quem tem que pagar é o empreendedor. Não tem que sair do caixa da empresa. Ou seja, é supérfluo. Não vai fazer aquilo. Mas a embalagem faz toda a diferença. Depende do produto que você está vendendo. Depende do público que você está comunicando. Quem é a persona, quem é o público-alvo. Tudo isso vai de encontro com a informação da marca. O Edi, a Solog começou num galpão super pequenininho. Você conheceu? Eu conheci. Foi para um galpão maior e agora está em um maior ainda. Sim. Você falou aí das dificuldades, né? Você tem ideias, quer fazer, mas às vezes falta grana ali para investir. Como que você conseguiu fazer a construção da sua empresa? Eu falo que foi com muito suor, muito amor, muitas lágrimas e muita verdade, sabe, Ju? Não ficar acreditando que vai vir um ser da estratosfera e vai te dar uma bolada de dinheiro. Isso não vai acontecer.
Então, a gente precisa criar estratégia. Muitas vezes, esse galpão que a gente foi por uma estratégia, vamos dizer assim, de uma outra pessoa que não era a minha estratégia. Mas que eu tive que sair de onde eu estava. Então, eu tive que mudar de São Caetano do Sul. Mas lembra, voltando lá atrás, o que a gente falou, quando a gente fala com Deus, que a gente pede nas nossas orações. Eu sempre visualizei um galpão como eu estou hoje. Lindo, com doca, com portaria, com escritório, que eu enxergo ali toda a operação. Tem escada, eu falo, gente, tem elevador, a Solog tem elevador. Poxa, é maravilhoso. Mas a construção, ela é muito árdua, ela é muito pesada para quem não nasceu de uma família rica, para quem não tem investidores, para quem tem que botar a mão na massa. Ora eu estava de bota na operação, ora eu estava carregando alguma coisa, ora eu estava fazendo um conteúdo para postar. Então, você tem que prestar atenção ali naquele momento que você fala assim, cara, o que eu preciso fazer aqui agora? Como é que eu vou manter o meu negócio em pé? São prioridades. Elencar a prioridade. Porque quando você vai elencando essa prioridade, alguém vai ter que manter a operação de pé, alguém vai ter que vender, alguém vai ter que estruturar funcionário, alguém vai ter que... Eu não tenho mais como fazer eu presa, como era no início. Eu, Jefferson e mais um ou outro funcionário. Hoje, eu não tenho como voltar e ser irresponsável e largar clientes, funcionários, fornecedores e tudo isso. Então, é aquele velho ditado, você tá com medo, você vai com medo mesmo, tá, querida? Não tem alternativas, você vai ter que parar, respirar, reestruturar, reorganizar a rota e continuar. Continuar com verdade, continuar com amor, com reposicionamento, tratando bem os seus colaboradores, tratando bem os seus clientes, enxergando também quais são os tipos de cliente que vale a pena fazer uma peneira, Ju, fazer uma faxina. Essa faxina a gente tem que fazer tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Porque depois, no final do dia, nós somos uma única pessoa. Você não vai separar a Edi PJ e a Edi PF. Eu durmo comigo mesma. Eu tô ali sozinha. Então, não tem como você separar. O que você faz é as suas ações. São as suas ações que vão dizer qual é o próximo jogo que eu vou ter que jogar. Não foi fácil, né? Não é fácil, nada é fácil. É tijolinho em cima de tijolinho. É construção em cima de construção. Mas é muito maravilhoso. Quando você olha, você fala assim, obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Olha onde eu tô. Você falou que sonhava, por exemplo, com o galpão onde você tá. Eu sonhava. Você imaginava chegar onde você chegou? Ju, eu imagino chegar em lugares maiores ainda. Eu sonho muito grande. Eu sempre sonhei muito grande. Cara, não é aquela frase, sonhar pequeno, sonhar... Eu sonho grande, demais. Entanto que eu tô num galpão, só que eu falo, eu preciso trazer essa estratégia, eu e o Jefferson, pra gente trazer o live shop, pra fazer isso. Agora a gente está com uma expansão que a gente está fazendo. Não vai ser só São Paulo mais. Agora a gente está migrando para outro estado também. Então, não tem mais como parar. Agora é trazer cada vez mais pessoas certas que vibrem da nossa energia, que vibrem da nossa energia, com o nosso propósito, do que é a Solog, é o que eu sempre falo, Soul vem de quê? Vem de alma. Então, eu não quero um cliente que não tenha alma. Alma que eu falo, o mínimo é educação e ética. E assim, eu também não quero um colaborador que não tenha a mesma conduta de falar, de tratar bem o nosso cliente. E assim somos nós também. Então, é continuar fazendo a logística, colocar a logística de uma forma muito leve, muito gostosa, muito fluida, casando com marca, com brand, com entrega que é um pouco mais rápida. Vai dar ruído? Vai. Mas vamos com calma. Vamos resolver numa boa, vamos aprender a conversar, vamos aprender a explicar direitinho, que aí a gente consegue cada vez mais expandir. Porque não tem como... Quem é de amor, é de amor. Não tem como você dar aquilo que seu coração não está cheio. Ô, Edi, a gente, acho que até antes da gente começar a gravar, a gente estava falando, né, sobre... Às vezes a gente fala muito de empreendedorismo com aquela coisa da meritocracia. Nossa, o que eu consegui, olha só, minha empresa. E você falou agora, né? De não é fácil você começar sem ter
quem investe em você, ou de repente tem uma família ali que vai te apoiar, e você tem justamente que se virar, porque ou você se vira ou você se vira. A maioria dos empreendedores brasileiros é esse esquema, né? Ou você se vira ou você se vira. Eu gosto muito de falar real aqui, né? E eu acho que eu tenho conseguido isso. Esse aqui é o 14º episódio, eu acho, do Gente que Empreende. Então, assim, eu acho que a gente tem conseguido ir por esse caminho de falar real sobre o que é empreender, os desafios e tudo mais. Mas a gente também tem a outra ponta de falar que o quanto é difícil, o quanto não dá para sair fazendo qualquer coisa, que você precisa de planejamento. E aí eu também tenho um receio de parecer que é impossível. Sabe? Não, só vou conseguir empreender se eu tiver muito dinheiro. Eu só vou conseguir empreender se eu tivesse uma família tal, aí eu conseguiria empreender. Eu também tenho medo de parecer que é impossível, sabe? E é difícil, e é desafiador, mas não é impossível, né? Não é impossível. Eu era uma pessoa improvável. Minha mãe, faxineira, quando se separou do meu pai, ela foi trabalhar de faxina porque não tinha condições de... Ela cuidou muito da gente, se dedicou muito na gente e foi fazendo faxinas depois que meu pai se separou. Meu pai teve condições, estudou até a 4ª série, mas teve muitas oportunidades, ele perdeu todas as oportunidades. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu não sabia o que era uma escola particular. Eu vim me desenvolver depois que eu me separei do pai dos meus 2 primeiros filhos. Isso com 26 anos, 27 anos que eu fui fazer uma faculdade. E eu já tinha a empresa. Então, eu comecei sendo uma pessoa totalmente improvável. Sendo taxada, sendo, lá, a fulaninha, lá, que tá se achando, lá, que não sei quem. Não tem dinheiro. Pobre tadinha. Quem é ela na fila do pão? Entre outros comentários que a gente sempre ouviu. Mas, assim, não é impossível. Porque quando você tem uma chama, um chamado muito grande dentro de você, Ju, é você e Deus, cara. E não tem ninguém que vai parar uma pessoa que tenha a força de vontade de fazer acontecer. Basta que nesse meio do caminho você encontre pessoas, espelhamentos como... um pouco parecido como você. Eu não vou ser igual a Ju 100%, mas eu preciso vibrar da mesma energia que a Ju. Hoje a gente fala muito disso, mas sempre se você olhar para trás, a gente consegue observar que, cara, foram as alianças, as amizades que a gente fez, as mesas com que a gente sentou, que a gente se permitiu sentar, os amigos que a gente se relacionou. Uns se despediram no meio do caminho, outros ficaram e tá tudo bem. E assim você vai fazendo a sua caminhada. Seja no maternar, seja no profissional, seja com tudo. Não há impossível. Não há impossível. Não tem nada que é impossível. Você só para se você quiser. A não ser que seja um problema, é o que eu falo. Só há um problema quando é um problema de saúde, assim, que é irreversível. De resto, você tem 2 braços, 2 pernas. E até as pessoas que têm deficiência física... Tem impossível para essas pessoas? Quantos atletas da Paralimpíadas estão ali? Por que é impossível para a gente? É impossível se você não quiser levantar o bumbum da cadeira e ir lá e fazer. Eu ia perguntar agora isso. O que você acha que você tinha de diferente, né? Para lá atrás, você começado do absoluto zero. O que você tinha diferente para ter conseguido chegar onde você chegou? Construir a Soulog do tamanho que você construiu? Coragem e ação. E muita fé. Coragem, ação e fé. Não adianta eu ficar no blá, blá, blá sem eu precisava sair da minha zona de conforto. Você acha que foi confortável para mim, muitas vezes, chegar na minha casa meia-noite, 1h da manhã, com filhos pequenos? Não, foram escolhas. Eu tive que fazer algumas escolhas temporárias, mas foram essas escolhas que foram me levando e foram levando a gente para outros rumos. Tem que ter coragem, tem que ter entrega. Você tem que fazer escolha, renúncias. Renunciar, para mim, foi muito difícil. Nesse período de mudança da Soulog, nesses últimos 6 meses, eu fiz jejum de rede social. Por quê? Porque eu estava fazendo palestra, eu estava fazendo mentoria, eu estava fazendo muita coisa. E a Soulog?
a Solog como minha filha, que quando você empreende, ele é um filho, é um empreendedor, a sua empresa é seu filho. Ela precisava de mim ali naquele momento. Por que eu tinha que ficar trabalhando com o ego, que muitas vezes nem era o meu ego, eu estava alimentando o ego de outras pessoas, e o meu também. Por que eu tinha que estar ali? Não, eu falei, eu preciso ser low profile agora. Eu preciso silenciar todas essas vozes e focar aqui. Eu tenho que focar na Solog. A gente, como empreendedor, tem que saber a hora de parar, de estancar ruídos, de silenciar. Puta. Isso é muito difícil, né? Porque de várias pontas, assim, eu tava até pensando isso esses dias. A gente tem muita oportunidade hoje. Então, muitas vezes é difícil a gente selecionar qual caminho vai fazer sentido pra gente. Na vida e empreendendo também tem isso, né? Então, eu tenho uma empresa de logística, que caminho eu vou seguir? Eu tenho algumas opções para seguir, né? O que faz parte? E aí, eu como empreendedora, eu posso dar palestra falando do meu negócio, eu posso participar de eventos, eu posso estar aqui na rede social me expondo e falando, e isso também acaba sendo um trabalho, mas e o meu negócio? Então, assim, a gente vai se perdendo em tudo que vai aparecendo no caminho, e às vezes o que as pessoas falam, o que a gente escuta em rede social, algum conselho que a gente escuta, que às vezes não tem a ver com o processo que a gente está passando e que a nossa empresa precisa passar, e a gente vai se confundindo ali, né? Então, esse momento de você se conectar, a gente até falou isso num outro episódio, de se conectar com você, qual é o seu propósito com o seu negócio, é muito importante, né? Eu achei que é muito importante, Ju, e eu achei que mais uma vez, Deus estava mostrando que ele faz todas as coisas certas e no tempo certo. É a gente, muitas vezes, que não está observando os sinais. Será que eu não estava perdendo a minha conexão com a Solog? Entendeu? Será que tudo aquilo que eu estava pedindo em oração para Deus sempre, há muitos anos, eu não estava deixando o ego e a vaidade tomar conta? Eu preciso, aquela síndrome do FOMO. Eu preciso... Cara, você não precisa nada. Você não precisa aceitar todos os convites, você não precisa se adequar a um estereótipo que muitas vezes nem é seu. Você não precisa. E eu tive que silenciar, eu tive que fazer isso para que eu olhasse para dentro da empresa de novo. E eu acho que agora é o caminho mais correto. Não que eu não vou continuar fazendo as minhas postagens nas redes sociais, mas eu sou empreendedora antes de ser uma palestrante. Eu sou empreendedora antes de ser tal coisa. Eu sou empreendedora antes de... Entendeu? É igual a gente fala para um filho, eu sou sua mãe antes de ser sua amiga. Eu sou sua mãe antes de ser sua brother, de ser sua colega. Eu sou sua mãe em primeiro lugar. Então, eu sou empreendedora. E eu vou continuar. A Edilene é empreendedora. Ela é palestrante? Uma outra habilidade. Ela é uma outra habilidade. Quando tudo estiver fluindo, o caminho ele vai fluindo igual. E o que for para ser nosso, vai vir. Entende? Vai vir. Se as oportunidades de palestras que tiverem que vir, vão vir. As oportunidades de convite, as pessoas que te convidaram, que me convidaram no momento que eu não estava saindo, porque eu não estava saindo mesmo. Eu e o Jefferson, nós emergimos de novembro até 2 meses atrás, só na Solog. Tinha dias que eu não via o meu marido. Na época de mudança, eu encontrava com ele fazendo um café para ele para poder. A gente trocava. Porque era literalmente um plantão de hospital. Literalmente um plantão de hospital onde nós vivemos. E graças a Deus que eu tinha a ele e ele a mim. E que juntos a gente conseguiu mais uma vez. É muito importante, sabe? Empreender com o marido não é fácil, a gente sabe que não é. Tem muitas divergências, muitas coisas assim. Mas, cara, graças a Deus que eu tive um marido assim. E graças a Deus também a ele, né? Que tem uma mulher assim... que também tá ali sempre junto. Se apoiaram, que foram parceiros para passar pelos momentos difíceis. A gente sempre foi, assim, muito parceiro, embora a gente às vezes dá umas arranhadinhas, mas sempre muito parceiro, muito unido ali em prol da Solog. Eu acho que isso é fundamental, sabe, Ju? Silencia, não se cobre, silencia muitas vezes e olha para você. Cara, não é o culpar o externo. Não deu certo porque o cara vendeu o meu galpão. Cara, ele tinha que ter vendido. Tudo aconteceu no tempo certo. E eu tinha que mudar e crescer. E eu tinha que mudar e crescer. Eu não pedi tanto para Deus um lugar assim, um lugar maior. São Caetano não tinha mais espaço.
Eu não achei. Se eu não achei um espaço em São Caetano, se eu fui lá pro outro lado da Zona Leste, que bom. Quando todo esse momento de vendaval passou, que lá é lindo, você precisa ir lá nesse novo. Eu olhei e eu falei, sabe, quando tava tudo no silêncio, eu falei, Deus, eu pedi esse galpão em oração. E esse galpão veio. E hoje tá vindo outro lugar que você tá me desafiando para ir para um lugar com mais 1 hora de distância. Então é assim, você quer crescer? Saia da zona de conforto. Saia, revisita as estratégias ali, o que não estiver dando certo, joga no lixinho, pega outra, é igual fazer faxina no armário. E vem, sabe? Nunca falta nada, porque a gente está sempre fazendo uma reciclagem. Sempre uma roupa do bebê, você não doa a roupa do bebê? E nunca vai faltar. Porque você está sempre abençoando a vida de alguém, de uma certa forma. Trocando e transmutando essa energia. Muito bom, Edi. Obrigada pelo papo. Falamos bastante. Eu acho a sua história super inspiradora. Obrigada, Ju. Porque é isso, né? Começou do nada, conseguiu construir uma empresa de sucesso. Amém, né? amiga. Acho que você tem muito para crescer ainda. A Solog tem muito para expandir, mas você conseguiu. Né? Estamos conseguindo. Chegamos. A gente tem que pensar que chegou. Chegamos. Sabe? Chegamos. Não é o fim da linha, porque Não. ainda tem muita coisa. Mas a vida é assim, ela não acaba, né? Ela só vai acabar quando a gente se for. Sim. Então, sempre vai ter para construir, mas você chegou. Cheguei. Você conseguiu. Então, parabéns. Obrigada, Parabéns meu pela amor. sua história. Muito obrigada por compartilhar a sua essência real aqui, as dicas e os desafios. Acho que é importante a gente saber o quanto é tudo desafiador, mas que também é possível, né? Então, para quem chegou até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês, como eu, tenham se inspirado muito com a Edi. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixa nos comentários o que você quer ver mais aqui no Gente que Empreende. E até o próximo. Obrigada.